Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotivas com mais uma dica. Voyage geração 6, motor 1.6 EA 111, alterando a marcha lenta alterada, acelerando, subindo, descendo, tanto com motor frio quanto com motor quente, tá? Ele vai ficar subindo e descendo a aceleração. Em algumas situações ele faz um pouquinho esse problema, né? Dá para perceber pouco. Em outras situações ele faz muito, tá? É muito perceptível essa alteração da marcha lenta. Ele fica subindo lá o ponteiro do contagiro acima de 1000 RPM e abaixo de 1000 RPM. Fica lá subindo e descendo. Quando o motor aquece, você percebe que diminui bastante esse sintoma, mas ainda continua, tá certo? E também quando você pisa na embreagem para passar uma marcha, reduzir alguma marcha, por exemplo, você vai andando, aí você vai passar no quebra-mola, numa lombada, aí você pisa na embreagem para reduzir a marcha, aí tem momentos que ele apaga, ele morre, ele estanca, ele para de funcionar, tá certo? Lembrando, gente, que esse carro aqui é um Voyage 1.6 EA 111, tá? Como vocês podem ver aqui, tá? O ano dele é 2013, ele não tá com esse defeito. Eu já peguei outros carros com esse defeito e lembrando disso, a gente tá fazendo outra manutenção desse carro. Eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês. De repente você esteja passando por essa situação, já vai dar aí uma ajuda aí grande para vocês, tá bom? Essa dica vai servir para toda a linha Volkswagen com motor EA 111, tá? Vai servir para tanto motor 1.0 como 1.6. Isso aqui é 1.6, tá bom? Mas 1.0 faz a mesma característica, o mesmo sintoma. Vai servir para o Gol, para Saveiro, para o Polo, para o Fox, enfim, toda a linha Volkswagen, beleza, pessoal? Então acompanhe aí conosco o vídeo. Gente, alguns componentes, algumas situações nesse carro faz o carro fazer isso aí, alterar a marcha lenta, ficar quando ele tá ali ele geralmente trabalha um pouquinho abaixo de 1000 RPM. Quando ele tá normal, se funciona o motor, tá, ele trabalha depois que o motor aquece. Ele quando tá frio, ele fica ali em cima dos 1000 RPM, às vezes varia um pouco acima, mas quando ele aquece, ele vai aquecendo, ele vai descendo a aceleração e fica trabalhando ali abaixo dos 1000 RPM, entre 850 e 950 RPM aproximadamente, tá? E quando ele está com esse defeito, ele fica sempre acima de 1000 RPM, subindo e descendo. Vai acima de 1000, baixa de 1000. Acima de 1000, abaixo de 1000. Acima de 1000, abaixo de 1000. Tipo certo? Subindo e descendo. Então vamos lá. Primeira coisa que faz, pessoal, esse carro fazer isso aí, ó, TBI, conhecido também como corpo de borboletas, tá? Esse carro é um sistema drive-by-wire, certo? O que quer dizer isso? Que palavrão é esse? Ele é um sistema que ele não tem cabo de acelerador, certo? É um sistema de borboleta eletrônica ou aceleração eletrônica, tá certo? Perceba que ele só tem chicote elétrico, só tem fio, ele não vai ter cabo de acelerador, tá bom? É uma curiosidade aí para você que não sabia disso, tá sabendo agora, tá? Então o que é que acontece? Esse corpo de borboletas, pessoal, é recomendado fazer a limpeza, fazer a manutenção dele, tá? Pelo menos a cada 30 mil quilômetros, pelo menos. Isso vai depender muito também do tipo de terreno que você anda, vai depender também se o filtro de ar você troca frequentemente, às vezes até esse material aqui, essa sanfoninha aqui, ó, se rasga, tem alguma coisa aqui, a braçadeira, certo? Alguma coisa deixando entrar poeira aqui. Então, dependendo dessa situação, às vezes até antes de 30 mil você tem que fazer a manutenção e reparar aí onde está danificado, deixando entrar muita poeira, tá certo? Mas o fato é que o sistema estando normal, ainda que não tenha filtro de ar mal instalado, rasgado, mangote rasgado, ele naturalmente, pessoal, ele vai criar aqui uma espécie de carbonização, né, que é proveniente da queima de combustíveis, tá? Então ele contamina todo o assentamento da borboleta. Eu já fiz vídeos aí no canal mostrando como fazer essa limpeza do TBI, tá certo? Eu vou remover esse mangote aqui para mostrar para vocês, para vocês verem o que é melhor, né, compreender melhor o que eu tô falando. Ó, pessoal, removi aqui, ó. Já removi o mangote para vocês verem. Quando eu tirei aqui, caiu até um pouquinho de óleo aqui, tá vendo? Esse olhinho aqui, pessoal, caiu aqui desse mangotezinho aqui, ó. Certo? Caiu desse mangote. E aí, esse óleo ele vai entrando aqui, pessoal, para o assentamento da borboleta, tá certo? Essa borboleta aqui, ela tem uma posição que ela estaciona para fazer a marcha lenta e ela fica ajustando a marcha lenta, tá? Ela fica abrindo, fechando, ela estaciona ali de acordo com a necessidade da marcha lenta. Então, o que é que acontece? Quando ela junta muita contaminação, muita carbonização aqui, tá? Nessas laterais aqui, ele faz um tipo de calço
E aí o TBI, essa borboleta, ela quer ajustar a marcha lenta, só que não consegue, tá? E aí ela fica abrindo e fechando, tentando ajustar de todas as formas, mas não consegue por conta da sujeira da carbonização, tá certo? Às vezes até o anti-chama lá embaixo do carro, ele tá com problema, então ele começa a jogar por aqui, contaminação também, ó. Carbonização, começa a jogar. E essa mangueirinha aqui, ela encaixa aqui, pessoal. Ela entra aqui, tá? Como eu já falei. E sai por aqui por baixo, ó. Sai por aqui por baixo. Perceba que tem óleo por aqui. E vai contaminando o TBI, tá certo? Então, recomendação a cada 30 mil quilômetros, pelo menos, você fazer a limpeza do TBI para os carros aí que tem esse tipo de sistema de borboleta eletrônica. Não tem cabo de acelerador, tá bom? Então, na grande maioria dos casos, pessoal, na grande maioria dos casos é apenas o TBI sujo, tá certo? Pode acreditar no que eu estou dizendo. A grande maioria dos casos que eu pego aqui, com o carro alterando a marcha lenta, ou subindo e descendo, ou até mesmo mais acelerado do que deveria. Às vezes ele não fica somente acelerando e voltando, acelerando e voltando. Às vezes ele fica direto, mais acelerado do que deveria. Quando faz a limpeza do TBI, o sistema volta ao normal, tá certo? Então, TBI é o primeiro caso deles, tá certo? A outra coisa também, pessoal, que pode fazer aí o carro alterar a aceleração, ficar subindo e descendo, tentando ajustar, central, tá? A central pode fazer isso aqui também, ó. Tá aqui, ó. Central eletrônica, unidade de comando eletrônica, centralina, calculador eletrônico, todos são nomes para o mesmo componente, para essa central aqui, tá certo? Ela pode dar algum problema no seu circuito, nos seus arquivos, e aí não conseguir fazer o ajuste da marcha lenta aqui no TBI, tá certo? Então pode ser problema de central, pode ser um problema também no chicote elétrico da central, tá certo? No chicote que sai daqui da central, que vai até o TBI, pode também estar aí oxidado, tá? Você tem que tirar o chicote elétrico fora, de um lado, do outro, ver se não tem, o conector não está aberto, não está folgado, ou se não está oxidado, tá certo? Tem que olhar, tem que verificar, porque mau contato também faz isso aí. Faz a marcha lenta alterar e o carro morrer às vezes quando tá andando, quando vai trocar de marcha, tá certo, pessoal? Outra coisa, pessoal, que pode acontecer de fazer também é o pedal do acelerador lá dentro do carro, tá? Ele é um potenciômetro, ele não tem cabo, como eu já falei, então ele também manda uma informação para a central processar a posição do pedal e saber que o carro está em marcha lenta, está com o pedal do acelerador totalmente tirado do pé de cima, e aí a central vai fazer os cálculos dela e vai estabelecer aqui uma métrica para a marcha lenta, tá bom? Então, se o pedal lá do acelerador potenciômetro estiver mandando uma informação errada, tá certo? A central vai fazer o cálculo errado e pode aí estar se alterando a aceleração do carro, tá certo? Mas lembrando, eu torno a falar, são componentes que podem fazer o problema, mas que na grande maioria das vezes apenas a limpeza resolve, tá certo, pessoal? É muito difícil um pedal do acelerador dar problema, é mais difícil ainda o calculador eletrônico, a central eletrônica, né, dá problema, tá certo? O chicote elétrico é um pouco mais fácil, mas assim, a grande maioria um pouco mais fácil de dar problema, mau contato, enfim, mas a grande maioria realmente vai ser o TBI, tá certo, pessoal? Uma outra coisa, pessoal, tá, que faz aí o carro alterar a marcha lenta é falsa entrada de ar. Gente, a falsa entrada de ar no sistema de injeção eletrônica, ela é terrível, tá certo? Ela endoida mecânico, ela deixa mecânico estressado, ela deixa muitos profissionais aí encabulados e não conseguem resolver o problema, por não achar a falsa entrada de ar, tá certo? Então, assim, é um dos problemas mais difíceis, eu diria, um dos, tá? Não é o mais, mas é um dos mais difíceis de resolver, é a tal da falsa entrada de ar, porque às vezes ela é pequena. Quando a falsa entrada de ar ela é grande, dá para você ouvir, você funciona o motor do carro e chega aqui fora, abre o capô do carro, você consegue ouvir um barulho semelhante a um pneu de carro vazando, né? Aquele barulhinho, uma camada de ar vazando, um pneu vazando, aquele tss, dá para escutar, certo? Quando a falsa entrada de ar é grande. Quando ela é pequena, ela faz o carro ter a marcha lenta, mas você não escuta o barulhinho do tss, parecendo pneu vazando, tá? E aí você vai ter que ir na base mesmo da experiência, fazendo os testes para poder descobrir onde é a falsa entrada de ar. Eu geralmente uso uma seringa, essa seringa de aplicar a injeção mesmo, com água, nos pontos de possíveis falsas entradas de ar, para eu conseguir identificar se ali está tendo falsa entrada de ar ou não.
tá? Eu uso água, porque quando a água entra em contato ali, vai para a câmara de combustão para ser queimada junto com o combustível, ela vai dar uma balançada no motor, o motor vai dar uma alterada ali, porque a água não tem como queimar a água, né? Então ele vai dar aquela mancada, aquela balançada, e eu vou entender que ali tem uma falsa entrada de ar, entendeu, gente? Então a sacada que eu tenho para passar para vocês sobre o equipamento que usa é isso aí. É uma simples seringa que você encontra em qualquer farmácia baratinho, 3, 4 reais, dependendo do tamanho da seringa, tá? E os pontos que você vai verificar, eu vou mostrar agora quais são todos os pontos, ou pelo menos quase todos. Eu vou tentar não esquecer de nenhum deles, pessoal, para mostrar para vocês aonde vocês vão aplicar água ali, para poder achar essa falsa entrada de ar e resolver o problema aí do seu carro ou do carro do seu cliente. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Primeiro ponto é de falsa entrada de ar. Sim, mas uma curiosidade antes de eu mostrar. Gente, quando eu falo falsa entrada de ar, tá? É porque tem a verdadeira entrada de ar. Qual é a verdadeira entrada de ar? É pelo corpo de borboletas, pelo TBI, tá certo? Então, todo o ar que tem que entrar, todo o oxigênio, eu vou usar a expressão oxigênio. Então, todo o oxigênio que entra no motor para ser queimado ali com o combustível, porque o combustível, para existir uma combustão, tem que ter oxigênio também, tá certo? A gente vê isso aí, sei lá, acho que lá na quarta série, terceira série, a gente tá acendendo uma vela, tá? E quando a gente coloca um copo em cima da vela, a vela se apaga. Por que o fogo apagou embaixo de um copo? Porque acabou o oxigênio. A mesma coisa é o motor. Ele, para queimar combustível, ele vai ter ali os bicos injetores injetando combustível, né? Ou o etanol ou a gasolina. Ele vai ter uma faísca elétrica, que é as velas, que vai jogar essa faísca elétrica. Mas ele tem que ter o outro componente, né? Que é o oxigênio, para poder existir a queima, a explosão, tá? A combustão. Então todo o oxigênio ela tem que entrar pelo corpo de borboletas, vem pelo filtro de ar, por esse mangote que eu tirei daqui, e entra pelo TBI, tá? Essa é a verdadeira falsa de ar. Qualquer ar que estiver entrando, indo para a câmara de combustão, tá? Que não seja aqui pelo TBI, ela é falsa, tá certo? Então por isso que a gente fala falsa entrada de ar. Então vamos lá. Primeiro ponto de falsa entrada de ar: anéis de vedação dos bicos injetores, tá certo, pessoal? Aqui nós temos, ó, primeiro bico injetor, segundo bico injetor, terceiro bico injetor e quarto bico injetor. São 4 bicos injetores, porque esse motor são 4 cilindros, tá? Esses bicos injetores, ele tem uns anéisinhos de borracha para fazer a vedação, tá? Então ele tem que vedar isso aqui, não pode entrar algum por aqui, nada pelos pés do bico, tá certo? Pelo pezinho do bico aqui, ele tem uns anéis de vedação. Quando a gente puxa essa flauta com o bico injetor, vai ter os anéis de vedação embaixo, vedando. Gente, o que acontece é que com o tempo de uso, tá? Ele exposto a altas temperaturas, ele vai ressecando esse anel de vedação, essa borrachinha, ela é de borracha, e ela vai murchando, vai encolhendo, às vezes se rasga, se trinca, se despedaça, tá certo? E aí fica dando falsa entrada de ar por aqui pelo pé do bico injetor, gente. E aí o carro não tem jeito, ele vai alterar a marcha lenta, ele vai morrer, ele vai ficar mancando, às vezes acender a luz de EPC lá no painel, ele vai fazer uma bagunça danada no sistema de injeção, tá certo? Então, como é que você vai descobrir? Pega a seringuinha aí com água, pessoal, e vai aplicando, tá, no pezinho do bico injetor, com o motor ligado. Você tem que funcionar o motor do carro, o motor funcionando. Durante o funcionamento você vai aplicando aqui, ó, no primeiro bico, no segundo, no terceiro e no quarto, e vendo se o motor vai alterar, se ele vai dar uma balançada. Se o motor balançar, é porque tem falsa entrada de ar pelos pés do bico injetor, pelos anéis de vedação, tá certo? Outro ponto que pode estar dando falsa entrada de ar também é pela junta do coletor de admissão, pessoal. Aqui no pezinho aqui, ó, desse coletor de admissão, ele tem uma junta, dá até para ver um pedacinho dela de amarelinho, da cor de laranja ali, ó. Tá ali um pedacinho da junta que sai para fora ali, ó. Então essa junta aqui também são anéis de vedação, anéis de borracha, tá? Ele com o tempo resseca, certo? Às vezes até o coletor tá empenado, alguma coisa, né? Ou alguém desmontou, não montou corretamente, fez um serviço de cabeçote, deu um problema assim. Ou simplesmente não, simplesmente tempo de uso mesmo. Ela perde a vedação, perde sua eficácia e fica aí dando falsa entrada de ar pelo pé do coletor de admissão. Então, como descobrir se é pelo pé do coletor de admissão? Aplicando água, tá certo? Às vezes não é pelo pé, não é pela junta do pezinho aqui do coletor de admissão, às vezes é pela própria emenda. Ele é todo emendado, tá? Ele é todo colado, vulcanizado de fábrica. Então, no tempo de uso, às vezes, tá? Acontece aí de ele rachar o coletor, mesmo na emenda aqui, ele descolar a emenda, tá? Ou aqui ou por baixo, tudo. E aí ele fica dando falsa entrada de ar. Eu peguei uma Saveiro geração 6, geração 7, eu acho, uma Saveiro geração 7.
que ela tava com o coletor, tá? O coletor rachado. O carro tava com um problema na parte de injeção e andou dando aqueles pipocos, dando aqueles tiros. E em um desses pipocos que deu, ele tava com um problema no sensor MAP e ficou dando um pipoco. Aí quando deu esses pipocos, ele rachou o coletor mesmo na emenda. E aí foi colocado o sensor MAP, mas o carro ficou acelerando, subindo e descendo. Quando foi ver, era o coletor rachado. A gente teve que fazer a encomenda na autorizada de um coletor para trocar o coletor completo. Aí resolveu o problema, porque estava rachado, tá certo? Então, o coletor rachado ou a junta com problema é o outro ponto de falsa entrada de ar. Um outro ponto de falsa entrada de ar também, pessoal, é pelo anel de vedação, que também tem aqui no TBI, no corpo borboletas, tá? Eu fiz um vídeo aí de como limpar o corpo borboleta, falando da limpeza do corpo borboleta, que tem que fazer a 30 mil quilômetros, enfim. Mas para fazer essa limpeza tem que remover o TBI. Quando remove esse anel de vedação, ele pode estar já também ressecado, pode estar também sem vedar direito. E aí quando remonta, ele pode dar uma falsa entrada de ar pelo pé do corpo borboletas aqui e ficar fazendo essa aceleração. Tá certo, pessoal? O outro ponto aí que pode dar falsa entrada de ar também nesse sistema é pela mangueira do servo freio. Tá aqui, pessoal, essa mangueirinha aqui que pega aqui, ó, servo freio, conhecido como hidrovácuo também. Essa borrachinha aqui, gente, com o tempo de uso, ela resseca, ela para de vedar, tá certo? E aí quando para de vedar, dá falsa entrada de ar por esse pezinho aqui da mangueira do servo freio. Às vezes, não é pela borrachinha, às vezes a mangueira é um plástico, um tipo de plástico duro, ela se racha, tá? E pode também dar falsa entrada de ar. Lá no pezinho também, ela pode perder a vedação lá no pé, onde ela pega aqui embaixo do TBI, no coletor de admissão, pode também deixar de vedar ali e dar falsa entrada de ar, tá certo? Um outro ponto também de falsa entrada de ar que é bem comum, tá? Que é muito difícil de dar, mas acontece, já aconteceu comigo, é o próprio diafragma do servo freio, tá? O servo freio é essa bola preta aqui, grande aqui, que é que faz a função de deixar o pedal de freio molinho, assim, maneiro para você frear, né? Você perceba que quando você desliga o carro, o pedal de freio fica bem duro. E quando você liga o motor do carro, o pedal de freio fica mole. Por que fica mole? Porque o servo freio faz essa função, de deixar o pedal leve. Ele tem um diafragma dentro, que ele trabalha com vácuo de ar. Então quando esse diafragma às vezes fura, tá certo? Estraga lá, ele fica dando uma falsa entrada de ar lá por dentro do carro, lá no pé do pedal de freio. Você escuta, principalmente à noite, tá? Se você com os vidros fechados, no silêncio da noite, você funcionar o motor, você escuta o barulhozinho semelhante ao barulho de câmara de ar, de pneu furado, né? Você escuta lá no pedal de freio. Quando você pisa no pedal de freio, você percebe a alteração. Ele fica escapando, parando, querendo parar de escapar e fica meio que alterando o som do ar escapando, tá certo? Lá pelo pezinho do pedal de freio, lá dentro do carro. Então você escuta, tá? Ou às vezes até o carro acelera mais ainda. Quando você pisa no freio, o carro sobe a aceleração mais ainda. Por quê? Porque tá com o diafragma furado do servo freio. Então a solução é substituição do servo freio. Tá certo, pessoal? Gente, eu acredito não ter esquecido de nada, né? De todos os pontos aqui que pode dar falsa entrada de ar, tá? Todos os pontos aqui eu já falei para vocês, né? Com certeza. Então cabe agora a cada um aí fazer os testes, pega a seringa com água e vai testar e vai descobrir aí o problema do carro, tá bom, pessoal? Muita paciência acima de tudo. Não tem como você resolver problema algum em carro se você não tiver paciência, tá? A profissão de mecânico, profissional de mecânico de injeção eletrônica, ou mecânico mesmo da parte mecânica de motores, né? Os melhores profissionais são aqueles que são mais pacientes, são aqueles que mais tá ali testando componente por componente, procurando o problema e tal, são os melhores, tá? Porque ele vai resolver o problema, tá certo? Então, acima de tudo, paciência. Caso contrário, você não vai conseguir resolver nada. Não tem outro jeito. Paciência é o caminho. Saber trabalhar, ter o equipamento, ter a experiência, mas, acima de tudo, a paciência para poder desenvolver toda a técnica que você tem, para usar todo o equipamento que você tem. Tá bom, pessoal? Gente, espero que eu tenha conseguido ajudar aí de alguma forma com essas dicas. Se eu conseguir te ajudar, por gentileza, deixa seu like, tá? Pra gente é muito importante, tá? Muito, assim... gratificante quando você assiste o vídeo, quando eu sei que eu consegui ajudar, quando você deixa seu like, quando você comenta, eu fico muito feliz, porque eu sei que eu estou no caminho certo, tá bom, pessoal? Então, deixa seu like, se inscreve no canal se você é novo, ativa aí o sininho das notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. Toda semana tem conteúdo novo, tá certo? Confere também na descrição do vídeo, tem alguns links que a gente deixou de cursos profissionalizantes, para caso você tiver interesse, você vai lá e confere sem compromisso, tá bom, pessoal? Gente,
Forte abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotivas.